Já pensou em um bolo de iogurte com cerejas? Esse é um bolo que é docinho, mas ao mesmo tempo tem aquela leve acidez das cerejas e do iogurte. É um doce equilibrado que, graças ao iogurte, não fica enjoativo. Bora fazer esse bolo? Primeiro a gente começa com a geleia de cerejas. É só você colocar cereja sem caroço, pode ser congelada ou fresca, com açúcar. Agora você vai deixar dissolver um pouco esse açúcar com as cerejas até que ele comece a formar um pouquinho de calda. Aí você pode colocar um pouquinho de água para ajudar nesse processo. E agora o restinho do açúcar você vai misturar com amido de milho e vai colocar nessa mistura já fervendo. Eu misturo o açúcar e o amido, assim a gente diminui a chance de empelotar. Misture sem parar até que engrosse. E aí quando estiver bem grossinho, nessa textura que ele já fica preso na colher, sem que ele fique soltando, sem que fique muito líquido, você já pode desligar o fogo e reservar essa geleia. Agora vamos para a massa. Você vai precisar separar 3 gemas, mas guarde as claras que a gente vai precisar daqui a pouquinho. Então a gente mistura essas gemas com uma pitadinha de sal. Não precisa ser muito. Agora a gente vai colocar o amido de milho, também a essência de baunilha e o fermento. A gente vai precisar derreter a manteiga para também colocar aqui nessa mistura. Agora é só incorporar bem todos os ingredientes, até que todo esse amido de milho dissolva e você tenha aí uma mistura amarelinha bem homogênea. E agora você vai colocar a farinha de trigo e vai precisar incorporar tudo isso muito bem. Pode ser com uma espátula, não é uma massa tão dura assim. É possível de você fazer tudo na espátula. A gente vai ter uma massinha bem homogênea. Você vai precisar tirar aí uns 20% dessa massinha. A gente vai reservar ela. A gente enrola num saco plástico e deixa congelando no freezer, que a gente vai finalizar o bolo com essa massa. Agora, numa forma de aro removível de mais ou menos 20 centímetros, a gente vai colocar todo o restante da massa, apertando para que preencha a parte inferior e as laterais. Aí a gente coloca a geleia por cima, deixa ela bem lisinha, bem distribuída. Eu recomendo que você já faça nessa etapa essa distribuição quando a geleia ainda está um pouquinho morna, que fica mais fácil. Depois que ela fica fria, ela endurece bastante. Assim a torta já tá bem bonita, né? Seria só colocar uma cobertura que a gente teria uma torta de cerejas maravilhosa. Mas a gente vai fazer uma última etapa que vai ser a cereja no bolo, literalmente. A gente vai precisar de meio quilo de iogurte grego. Se você não tiver, é só deixar dessorando em iogurte normal por algumas horas. Coloque também amido de milho e extrato de baunilha. Aí a gente vai misturar bem, para que fique uma mistura também bem homogênea, sem pedacinhos de amido de milho distribuídos. Com o iogurte bem lisinho, a gente pode reservar, que a gente já vai usar daqui a pouquinho. Primeiro a gente vai ter que fazer claras em neve. Aqui é o clássico, é só bater claras em neve com uma pitadinha de sal e aos poucos ir acrescentando o açúcar até ficar aí um pico quase como se fosse de merengue. Não precisa ficar assim muito aerado, com muitos picos. Essa estrutura já fica ótima. Com ele pronto é só a gente, com muita delicadeza, misturar o iogurte com as claras em neve. Então a gente vai incorporando, fazendo aí essas dobras, para que a gente também não perca o ar que a gente construiu nas claras. E pronto, com esse creme bem incorporado, bem lisinho, a gente vai colocar sobre a nossa torta. E a gente vai cobrir e distribuir com todo cuidado para que ela fique lisinha, porque no forno ela tende a crescer um pouco, também por causa dos ovos que ficam na cobertura. Agora é só pegar aquela massa que a gente tinha congelado e ralar ela sobre esse bolo. Ele dá um toque especial, tanto de textura como de sabor. Agora, com o bolo pronto, é só a gente colocar no forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutinhos. Agora a gente espera uns 10 minutinhos e depois já dá para desenformar. A gente pode cortar ele ainda quente, eu acho que aí também tem a graça, fica muito gostoso. Pode ver que ainda tá saindo fumacinha aí do bolo. Ele fica bem cremoso a parte do iogurte e traz essa doçura da geleia.
Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like e de nos seguir para mais receitas aqui no Cookie.